é aquele que paga pela área. Areópago. É esse. O que mais? Tem mais nada? Vocês não têm outro dicionário, não? É Conselho de Justiça, Tribunal, Assembleia. Aqui, até um certo ponto, é um areópago. Isso. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 15 de novembro de 2009, domingo. Verbete 1387, 4 páginas, 45 logias e 9 máximas. Tema: identificação do padrão. Especialidade: holopesquisologia. Definição: a identificação do padrão é a busca técnica ou a sinalização do caráter exato e minucioso da categoria fundamental de cada objeto de pesquisa básica, geral, em qualquer linha do conhecimento. Agora, a identificação do padrão da pesquisa, a identificação do fato orientador das investigações, a identificação do padrão da rotina pessoal, a identificação permanente dos padrões das ações pessoais, a identificação dos fatores ambíguos da realidade, a identificação da marca de excelência dos objetos, a identificação do secundário nas análises das realidades, a identificação da palavra-chave da pesquisa, a identificação do conteúdo egocármico do objeto, a identificação do conteúdo policármico do objeto, a verificação da uniformidade de parâmetros externos, e por aí vai o processo do padrão, ou da identificação do padrão. Agora, nós temos aí a frase enfática: a identificação da natureza ou da qualificação do padrão das realidades interessa sempre as personalidades proexológicas dedicadas às pesquisas gerais da evolução da consciência. Você vive atento à identificação do padrão das realidades em todos os campos de cognição? Se a nossa chefe quiser fazer alguma coisa, a legisologia só faltam 3 aí, que ela está mais fácil. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje é o dia 15 de novembro. Anteontem foi o dia 13, que era dia de sexta-feira 13 de superstição. Eu não quis tocar no assunto. O de hoje eu tenho que tocar no assunto, que é o dia da pátria, da independência, do Brasil, da bandeira, enfim, das coisas. Então, eu deixo aí registrado o 15 de novembro, houve uma independência e as coisas continuam. Agora, perguntas. O médio Gasparetto incorpora o espírito do Calunga que se apresenta em programa de rádio e palestras públicas. Na Europa, Esther Hicks incorpora uma entidade chamada Abraham, que também ministra palestras públicas. Qual a sua visão a respeito disso? Esses espíritos são guia cego? É bom você examinar. Eu, para mim, são. Agora, você que tem que examinar. Veja o jeitão, se eles são ou não são. Mas vamos ver o que dá. Sou autodidata em ciências exatas desde que nasci. E sempre achei o processo eficiente comparado ao que as escolas de hoje em dia empregam, professor falando e aluno escutando somente. Além de dar aulas na área de domínio de conhecimento da pessoa, não seria ainda mais importante incentivar o autodidatismo? Bidu! Não. Eu falo isso faz só 50 anos até agora, né? Eu já escrevi até sobre o assunto. Uma outra coisa, procura nos meus dados aí, tudo que eu já publiquei sobre a palavra autodidatismo e autodidaxia. Tem um monte de coisa. Agora, como forma de haver uma maior independência das instituições. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, a academia, a universidade geralmente não gosta disso, porque isso faz concorrência com eles. E outra coisa, eu conheci na minha vida muitos autodidatas que eram superiores em conhecimento, noção, erudição, polimatia, do que os maiores
magnatas ou, vamos dizer, aqueles que tem vários nomes para isso, mas um dos nomes que tem mais é o dragão sagrado e outras coisas mais sagradas, né? Monstro sagrado e outras coisas mais. Eu vi muita gente só com a autodexia que era superior a esse povo todo. De modo que a pessoa que lê muito e que faz registro, anotação, ela engole as coisas da universidade. Poderíamos considerar com Simpreman como integrante de uma rede interplanetária, interestadual, interassistencial, contínua e direta de transmigraciologia extrafísica? Sim, isso é da equipe que estuda os processos da transmigraciologia. O exemplo pedagógico da Preman, de que forma foi aproveitado pelos alunos de curso intermissivo? A maioria não entrou nisso, não é muito cedo para eles. Para quando se prevê o convívio intrafísico aberto entre consciência terrestre e extraterrestre? Isso já está havendo há muito tempo, para quem tem para-olhos de ver. Isso já existe há muito tempo. Agora, muita gente saiu daqui durante o curso intermissivo para ver outros planetas. Estou cursando matemática, segundo ano da Universidade Federal do Paraná. A dispersão consciencial amplia as dificuldades. A docência na conscienciologia pode ajudar? Ajuda demais. Porque na docência você começa a fixar mais as coisas, melhora a sua concentração mental e a divisão de atenção. Fora a associação de ideias, juízo crítico, a imaginação sem emoção demais, mas uma imaginação racional ou racionalizada, de modo que mexer com a didática, a pedagogia, sempre vai ajudar muito a você. Vale a pena. Por favor, pode explicar melhor sobre a relação psicossoma, genética e paragenética? O psicossoma, ele guarda as coisas da nossa paragenética mais diretamente e mexe na genética quando a gente recebe. Agora, o psicossoma é o veículo que é o orientador do processo do soma. Ele é que orienta, ele é que demarca a situação. Por isso que ele é o corpo dos desejos, o problema das emoções, etc. De modo que, de modo geral, a relação toda tem essa. Agora, o ideal é ver os verbetes da enciclopédia, que tem muita coisa sobre esse assunto. O senhor já comentou sobre a importância de sabermos se fizemos um curso intermissivo para dar conta de nosso processo. Alguém de CAE poderia mandar a parte dos 700 experimentos que fala de como se descobrir se teve curso intermissivo? O livro está em falta do site da Editares. E, infelizmente, aqui em São Paulo, São José dos Campos, não temos nenhuma instituição conscienciocêntrica. Olha, quero te dizer que eles foram tirar lá, escanear a página e vão colocar na internet daqui a pouco. Sabe, é o capítulo, página 604, 700 experimentos. Eles já vão trazer, já foram escanear, porque eu vi a sua pergunta antes de ler. Então, eles já foram ver. Fica por aí, urubu serve aí, chefe, que você vai pegar o negócio já na internet daqui a pouco. Existe algum verbete correspondente à imunologia? Sim, é só você ver os processos de paraprofilaxia, profilaxia, prevenção. E também tem um sobre segurança. Você vai ter muita coisa sobre imunologia. Agora, outra coisa que tem aqui, em terra do comunismo mais capitalista do mundo, a China, envio aos meus amigos de Foz, para compartilhar minha alegria de vocês essa noite aqui via internet. Demorei, mas consegui retornar. Longe, mas perto. Obrigado. Marcos de Paiva, de Guangzhou, República Popular da China. Quer dizer que ele está pegando as coisas lá. Valeu. Vamos nessa. É isso? Agora, tem um negócio aqui que me mandaram, da Folha Online. Após casos de espionagem, líder do Peru cancela a reunião com Bachelet. Vocês estão sabendo aí um negócio de espionagem? O presidente peruano Alan Garcia anunciou esse sábado o cancelamento de uma reunião prevista com sua colega chilena Michelle Bachelet, paralelamente à cúpula da APEC, após um caso de espionagem entre os dois países, pelo qual resolveu antecipar 24 horas o seu retorno. Estou antecipando em 24 horas minha volta para ter mais informações e poder me expressar de dentro do Peru. Disse ele à imprensa no hotel em que está hospedado, em Singapura, logo antes do início da PEC, que é a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica
Ásia-Pacífico. O escândalo da espionagem, a volta antecipada a seu país, fizeram Garcia cancelar uma reunião com Bachelet, na qual também participaria o presidente mexicano Felipe Calderón, prevista para amanhã de domingo à margem da cúpula da PEC. Temos que suspender o encontro que estão voltando do Peru justamente para esse caso. Voltando ao Peru, indicou sem dar mais detalhes sobre o ocorrido. Apesar da decisão, Garcia decidiu participar nesse sábado da abertura da cúpula, onde se também encontra a presidente chilena. O chanceler peruano, José Tatatá, considerou o caso. Eu só não estou sabendo o seguinte: o espião é de onde? A espionagem é de onde? O homem é do Peru. Tem alguma coisa a ver com quem? Quer dizer, tem alguma coisa a ver com qual tipo de espionagem? O que é que houve? Aqui não está falando. Alguém viu isso aí na televisão? Alguém sabe o que se houve? Não? Agora, o caso se complicou ontem quando o juiz peruano emitiu uma ordem de prisão contra 2 supostos militares chilenos, é do Chile, acusados de espionagem e prejuízo do Estado peruano. Então é o Chile, o processo é esse. Então é por isso que está lá a Bachelet, não é isso? As relações entre os 2 países ficaram prejudicadas após uma demanda apresentada pelo Peru contra o Chile em janeiro de 2008, ante a Corte Internacional de Justiça de Haia, por uma controvérsia a respeito dos limites marítimos no Oceano Pacífico. De modo que o negócio de espionagem entre países da América Latina é o quente. Isso aí é uma coisa bem diferente, bem nova. Agora, outra coisa. Oportunidade de voluntariado na recepção do CAEC. Esse anúncio aqui eu considero muito importante para todo mundo, tá certo? A recepção do CAEC está com falta de voluntários. E por esse motivo não tem ficado aberto os horários de atendimento. É uma vergonha para nós. Vocês não vão querer que eu vá para lá, né? Porque conforme a hora, talvez eu acho que eu vou entrar na recepção, porque eu já fiz isso no CAEC. Quando estava faltando gente, que a gente tinha só 19 pessoas aqui, eu participei disso. Então, veja, é uma ótima oportunidade para o desenvolvimento da comunicabilidade, da assistencialidade, do dinamismo, da sustentabilidade energética, da visão global das atividades da CCCI. Os interessados podem procurar o setor de voluntários do CAEC. Agora, quem trabalha lá é a Adriana Caiuati, você sabe, né? Ela é que é a coordenadora da recepção. De modo, pois é, levanta a mão só para ver que é ela. Agora, quem é aí que pode trabalhar nessa recepção? Não tem ninguém hoje? Como é que é? Nós somos de gente aí. Quem que é então? Cadê os boas-vindas aí? Vamos dar um jeito nisso. Esse ajuda a gente. A recepção é muito importante. Vocês vão ver gente bacana, inteligente, bonita, de tudo quanto é jeito. E outras mais. Agora, outra coisa que eu queria falar. Eu falei aqui que a ciência é universalista. Tem gente que às vezes tem dificuldade de entender isso. Eu vou esclarecer isso mais. A ciência foi feita, ela é universal, por isso que ela mexe só com processos universais. É para todo mundo. Então, toda vez que a gente classifica a ciência com alguma coisa, uma qualificação ou um adjetivo, isso está errado, não é o ideal, é incorreto. Então, por exemplo, a gente pode falar que tem uma ciência no Brasil, mas você falar, a ciência brasileira não existe. É a ciência para todo mundo que é elaborada, criada, desenvolvida no Brasil. Então, vamos entender bem isso. Agora, então, uma ciência desenvolvida no Brasil está correto, que é o processo da prosêmica, da geopolítica, etc. Tal. Agora, falar em ciência brasileira é um negócio que já... Isso é coisa do Rio Grande do Sul, tudo é gaúcho. Lá que tem ciência gaúcha, isso não sei o que é gaúcho, tudo gaúcho. Isso não é isso. Vamos tirar isso da cabeça. Agora, o hospital, quando ele é adjetivado ou especificado por uma ideologia, também é errado. Por quê? Ele não está atendendo todo mundo. Então a pessoa vai lá, tem um Cristo. Então o negócio tem que ser tudo católico. Esse negócio é imposição, é dogma. Onde é que está o Estado laico? Então, as instituições que atendem todo mundo não devem ter nomes específicos regionais, nem de país, nem de nada. É isso que eu estou falando. Por exemplo, você falar Faculdade de Psicologia, Escola de Engenharia, Faculdade de Medicina, está tudo certo, que é para aquilo.
Agora, se você começar a especificar muito, o negócio já fica esquisito. Por exemplo, já pensou, Faculdade de Medicina Brasileira, já começou a criar uma demagogia corporativa e de algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, o Seminário Católico, está tudo certo. Escola de Teologia, está tudo certo. Mas agora, por exemplo, você falar qualquer coisa e colocar católico lá, tem que ver. Se especificar, por exemplo, teologia e seminário, pode ser tudo é católico, não tem nada a ver com isso. Hoje em dia parece que tem até teologia espírita. É um negócio, está tudo certo, é coisa deles, é o que eles querem. Mas agora, o Estado é laico. Vamos entender os termos e os nomes das instituições sem dogmas, doutrinações ou imposições ideológicas. Por exemplo, nós falamos instituição conscienciocêntrica cosmoética internacional, ou comunidade. Porque que nome quer que nós vamos dar para isso? A nossa aqui tem que ser. Então tem gente que já está achando ruim que a gente coloca o nome conscienciológico em certas coisas. Por exemplo, se amanhã nós fizermos um hospital, não vai ser hospital conscienciológico. Vocês estão entendendo? Mas vamos supor que vai ter um que é de consciência terapia. Aí já é diferente. Pode ser feita a faculdade de consciência terapia. É outra coisa. Então o que eu quero é especificar bem isso para não haver falácia em torno da incompreensão daquilo que nós falamos. Faz dezenas de anos que eu explico essas coisas. Eu acho que quem quer entender já entendeu até o momento. Só que eles estão chegando agora que não entendem, que é o que a gente está falando aqui. Valdo. Agora, outra coisa. Isso aqui é o Penta Manual, Personal Energetic Task. Nova edição, foi lançada, uma preciosidade, 2009. Foi impresso, ele é inglês, foi impresso no México, na Espanha, entende? Então, uma belezinha edição, uma perfeição. Parabéns para a Nancy e para o Wagner. É uma bela edição isso aqui. E para o Luiz Mineiro também, que está trabalhando com ele já, e que vai sair o livro do Luiz qualquer hora. Agora, quem quiser ver, você tem uma ideia, o Penta já tem 12.500 exemplares já publicados até agora. São várias edições da história da impressão dele. E tem também o Extra Evolution, que acabou de sair em espanhol também, que foi publicado também na Espanha. A Espanha é mais barato que fazer nos Estados Unidos do que no Brasil. A Espanha, cadê a turma da Espanha? Entendeu bem? A Laura não está aí hoje, né? Dá para ela. Agora veja, publicado agora também em 2009, então uma edição primorosa, o papel é ótimo, muito bem feito, impressões, as coisas. Olha, o máximo. Viva a Espanha. Agora, esse aqui, no Extra Evolution, já tem 19.500 exemplares publicados em todas as edições. Você sabe que a Projeciologia tem 22.000 exemplares, né? Um livro de mais de 2 quilos de peso. De modo que isso aqui é uma beleza. Quem quiser esse livro, é só procurar a Verônica em espanhol e em inglês, que tem. Às vezes ela tem alguns exemplares ainda, nem que seja dos antigos, para vender para a turma e vale a pena. Agora, que edição está bonita, está. Essa eu vou levar até para casa para eu dar uma lida, porque esses livros eu não conheço bem. Vou ver, já ver o que é que se fala. Tá certo? Agora, sobre a identificação do padrão, quem é que quer falar? Tem alguém aí que já pegou o microfone, já leu o que a gente está falando? Na letra A. Assim. É uma pergunta, voltando a esse assunto das instituições se identificarem como laicas e tal, o que você acha da questão por exemplo, as universidades públicas levam o nome do local que elas estão, ou do estado? Universidade de São Paulo. Não, isso é importante. Às vezes falar onde é que é, porque já mostra a orientação geopolítica. O processo geopolítico, às vezes, vale a pena. O que eu quero chamar a atenção é o problema de você impingir a dogmática através de adjetivos. Isso é que eu sempre meti o pau. Eu meti o pau no processo espírita, quando eu estava no movimento espírita. O povo achava ruim. Entendeu? Entendi. É tanto que eu queria, só para mudar as coisas, eu que criei o nome de Comunhão Espírita Cristã,
que é para chatear, por causa do arcebispo de Uberaba. Entendeu? Ele vivia chateando, então eu falei, não, nós vamos usar uma palavra deles que é comunhão. Espírita cristã. Cristã também é deles, então eles gostam. Aí mistura tudo que acaba com isso. Por causa do meu processo de levar tudo para o universalismo. Né? Esse cara danado da vida. Agora veja, hoje tem até comunhão espírita cristã em Portugal, em vários lugares. Quem criou essa palavra fui eu. A expressão fui eu. E instituições com o nome da pessoa. Quando quem O homenagem nome depende do processo da homenagem, essa coisa toda. Às vezes vale a pena, depende das repercussões daquilo, a parte didática, o exemplo que pode dar. Às vezes é importante. Agora, tem que examinar, né? Tem que ver cada caso de per si, saber como é que funciona, que às vezes tem coisa em excesso. Por exemplo, a hora que tem ditadura, que eles põem o nome em tudo, por exemplo, você vai no Maranhão, tudo é Sarney. É uma sarna generalizada que tem lá. Então, veja, isso aí já está errado. Já é um excesso. Está entendendo? Na Coreia do Norte, tudo é o Dilma. Tá? Professor Valdo. De modo que a gente tem que estar de olho nisso. Professor Valdo. Como é que fica? Agora, uma coisa, aproveitando aqui, já que vocês estão aí, ainda sem microfone, o caso é o seguinte: eu estou estudando o areópago conscienciológico. Então, nós arranjamos até agora mais ou menos 10 conselhos que eu quero falar do areópago. Então, eu queria só falar com vocês, para ver se vocês lembram de algum outro conselho que a gente tenha. Se tiver, vocês me falam. Eu vou falar os conselhos que eu já arranjei até agora. Conselho de Epicons, conselho de acariação do Ava, que é a confrontação de personalidade, o conselho do Siajuk, conselho da OIC, que é de consciência terapeuta, na Siajuk é de paradireitólogos. Aí dos Epicons é conselheiro mesmo, de Epicons, de epicentrismo. O conselho editorial de Editados, por exemplo. Tem também a Unicim, que é o conselho das ICs, é de gestores, de administradores. Tem também as ICs, que é o conselho de cosmoeticistas, da cosmoética. Parece que já tem uma até de cosmoética aí, vamos dizer, da parte conselho mais ético. Eu mesmo participei do conselho de ética do CAE quando foi criado. Tem a CONS, que é o conselho dos conscienciômetras, da Consim Cobaia. Me conta, e minhas páginas, você vai tirar também? Ah, está aqui? Ah, então tá bom. Vocês passam lá, que eu já avisei para ele que já vai. Ah, já passamos? Então tá. Olha lá o nome dele, já manda direto lá, fala com ele, tá bom. Agora, a neurologia é o CINEL, tem os neurologistas, o conselho neurologista. E tem também os conselhos econômicos financeiros, uma série de instituições. Isso é que eu estou chamando, que é o tribunal, a assembleia, o grupo, o conselho, a equipe, o colégio, que existe nas diversas áreas da conscienciologia. É onde precisa ter honestidade, probidade, equanimidade, mega fraternidade, justiça para direito. Vocês lembram de mais algum outro? E o de intervoluntariado. Intervoluntariado, esse é de onde? Da Unicim, é Conselho de Intervoluntariado. Conselho de intervoluntário. Intervoluntariado. Isso. O que mais? O científico, o Conselho Científico também da Unicim. E também é da Unicim? E tem o Conselho... A Unicim tem mais conselho, né? Tem conselho das ECs, das empresas conscienciocêntricas. Unicim, tá bom. E tem de parapedagogia e dos Parapedagogia de colégios quê? invisíveis. E das Esse também é da Das Unicim? ECs, conselho das ECs da Unicim também. E, Que tem mais? das empresas conscienciológicas, das ECs. Das empresas. ECs também tem? E também é da Unicim? A Unicim arrematou tudo. O que mais? Tem mais algum? Você anotou do colégio? Quer dizer, até agora são invisíveis? 14. É isso mesmo? Você anotou dos colégios da colegiologia, dos colégios invisíveis? Colégios invisíveis, como é que chama? Colégio invisível? Invisível. Também é da Unicim? Hein? Colegiologia.
Então são 15. Tá certo? Eu acho que tá. Acho que é isso mesmo. Agora, Areópago é o processo, sabe? É o problema dos tribunais de justiça da Atenas antiga. E eu quero mostrar aí que muitos de vocês estavam lá. Eu só não vou falar porque não fica bem, né? Porque falar de tribunal a gente nunca sabe. Qual era o seu papel naquele tribunal? Então, em vista disso, eu me eximo, me incluo fora dessa para falar qualquer coisa que eu acho que é um pouco precipitado. Entende? Porque quem é que foi quem? Quem é quem? Ou quem foi quem? Não é isso? Evaldo, Areópago, então, é um conselho de membros da aristocracia ateniense. Agora, cada membro é chamado de arconte, uma espécie de governante, né? Ele era responsável por alguma função. Agora, aí está falando o tanto que era? Tem? O tanto que tinha, era um montão de gente. Montão. Agora, tem inclusive uma foto aqui de Atenas, que existia o local desse Areópago. Existia. Agora, aqui, ó, nós temos também um Areópago, tá certo? Até um certo ponto. Nós aqui justiçamos o quê? As ideias. Debate, por exemplo, vamos ter justiça a respeito. Hoje, por exemplo, eu estou falando o uso de qualificativo e de adjetivo num título de instituição ou de alguma coisa, um fator. Isso tudo é tribunal. A gente chega num veredito, uma conclusão, um consenso. O sentido é bem democrático, não é lógico? Pois é, democrático. Eu estou falando isso tudo e vou escrever o verbete devido ao processo da democracia pura. Vamos ampliar o nível de democratização, de politização, de socialização, entende? Ou de administração nossa. Vocês não acham que é uma boa? Eu acho, vale a pena. Já é a teática democrática ainda. Por exemplo, é muito democrático a hora que eu vi certas coisas. Por exemplo, o Roberto está aí. Não, deixa eu ver. Ele está ali, ele estava escondido atrás. Eu vi que o Paulo foi lá e você cedeu uma sala para ele dirigir através de lá durante 3 anos para acabar o hospital. Isso é democracia. Está entendendo? Está tudo certo. Hein? 3 meses. 3 meses ele vai ficar lá. Entende? De vez em quando ele vai aparecer. Tem uma sala do prefeito no hospital para ajudar a terminar a construção. Isso aqui é de mão que ele está te dando, hein? Essa aí eu vou te contar, hein? Paulo é fora de série. Você dá os parabéns para ele, fala que eu dou os parabéns pela atitude, sabe, de pegar na massa. Ele arregaçou as mangas. Ele é fora de série. Mas olha, o que é que a nossa moça... Evaldo, aqui na patologia, 7ª linha, tem a identificação do conteúdo policármico do objeto. Você podia comentar? A identificação, onde é que está isso? Do conteúdo, da 7ª linha, bem no meio da patologia. A identificação... Conteúdo policármico do objeto. Conteúdo, deixa eu ver onde é que está isso. 5ª de baixo para cima ou a 7ª de cima para baixo? A identificação. Aqui tem um monte de identificação. Do conteúdo, está aqui. É a 6ª. É a 6ª de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. É 5ª ou 7ª? A gente tem que localizar, você não falou. É a do meio, é a média. Agora, a identificação do conteúdo egocármico do objeto. E também do conteúdo policármico do objeto. Eu falei aqui na hora que eu li. Agora, o que é a identificação do conteúdo egocármico? Policármico. É o policármico que você quer. O conteúdo policármico das coisas que nós fazemos. É tudo aquilo que extrapola o grupo, que extrapola você, que extrapola o grupo, que extrapola as coisas que nós fazemos. Então, é um negócio mais amplo. Dá para a população, dá para a humanidade, um processo cósmico maior. Você tem que examinar isso. Tem um monte de temas que eu tenho trazido aqui, que é policármico. Agora, o mais claro, aquele que as pessoas atingem em primeiro lugar,
é ofiexologia. O FIEX. Tudo que diz respeito ao FIEX envolve um pouco de Policarpo. Pode observar. Agora, o Policarpo é a condição dentro da holocarmologia o mais importante que tem. Nós temos que fazer diminuir o egocarma, diminuir o grupo karma e ficar no Policarpo. Agora, dentro do nosso grupo, nós temos que trabalhar com o Policarpo. Então, por exemplo, todos esses conceitos que eu falei aqui, até um certo ponto, eles têm que objetivar a meta do Policarpo naquilo que estão fazendo, o julgamento que eles alcançam, que eles desenvolvem. Está claro? Aqui na página 73, na parapatologia, primeira linha, a pesquisa dos padrões existentes para fenômenos vivenciados. Como é que a gente fica esses padrões? O problema é o seguinte, por exemplo, a hora que você vê uma clarividência, por exemplo. Então eu viro para você e falo assim, você está tendo clarividência sempre que você acorda. Isso é uma clarividência hipnopômpica. Você tem que começar a registrar isso. Agora outra coisa, sempre está aparecendo para você uma consciência só. Agora, eu pergunto para você, é homem ou mulher? Mas não, eu tenho visto só mulher. Está estabelecendo o padrão. Agora, aí eu pergunto para você, você nunca viu duas consciências ao mesmo tempo? Não. Estudo está começando a estabelecer os dados do processo, muito sério. Isso aí vale a pena pensar. Agora, isso é para estudar fenomenologia. Então, a identificação do padrão, na verdade, ela tem que atingir tudo que você faz. Você vai almoçar, você tem que ver a identificação do padrão da sua alimentação. Como é que são os nutrientes? Como é que está o nutricionismo que você usa dentro das suas refeições? Isso é muito sério. Entende? Hoje, por exemplo, eu nadei de braçada em matéria de fruta. Sabe como é que é? Tem gabioba, tem moranguinho, tudo sem nada de agrotóxico. Isso é o máximo. Não, tem um monte. Tem figo daquele árabe, que fica pretinho, que é a delícia, né? Eu não sei como é que eles fazem aquilo, mas aquilo não faz mal e é limpo. Beleza. Desde que você não come o cabinho, que ele vem com o cabo do figo. Vale a pena. Isso aí é o máximo. Outra coisa, banana. As bananas desse ano estão tudo doce demais. Parece que passaram açúcar, injetaram açúcar nelas. Então, as bananas, mas muito doce mesmo. Vários tipos. Então, vale a pena ver essas condições todas que tem por aí. Estuda padrão, identificação do padrão. Eu olho muito a identificação do padrão da fruta. Por exemplo, eu não vou comer uma manga se ela tem umas rajas escuras. Eu corto aquilo tudo, porque aquilo já está começando a apodrecer. Dentro da madurez dela, estuda padrão. Entendeu? Obrigado. Quando o senhor comenta ali na fatologia, na última linha, o padrão assistencial. O senhor fala de especialização na assistência ou uma forma de atuação do assistente? Isso. E você é o seguinte, quanto mais você acumular experiência, mais traquejo você vai ter. A sua assistência vai ser mais prolífica, produtiva, eficaz e outra coisa, vai atrair mais assistência. Os amparadores vão te dar mais serviço de gabarito melhor, mais elevado. Isso pelo público assistido e também pelo tipo de forma assistencial. Como a pessoa... Por exemplo, a coisa melhor que tem é quando a pessoa começa a ficar pior. Deixa eu mostrar esse paradoxo. Quando você, como assistente da interassistencialidade, por exemplo, seja na TENEPS, alguma coisa que você faça, aquela pessoa que sai do corpo, que atende os outros e tal, o que se passa? E ela começa a assistir só gente braba, tipo mega assediador, isso mostra que ela melhorou. Porque não é todo mundo que pode assistir mega assediador. Entendeu? Porque senão vem, ele adoece mais do que o doente. Você está entendendo? Então, quando a coisa piora, você começa a atender as piores, a sua freguesia piorou, você melhorou. Então, é o contrário do processo do empreendedorismo aí, do Loche, da turma toda. Quanto mais péssimo seja o processo do assistido, melhor para o assistente. Porque mostra gabarito, mostra competência, mostra que ele tem performance adequada,
que ele pode desenvolver e desempenhar aquele serviço de assistência de alto gabarito, mais sério. Porque o problema é o seguinte, você trabalhar com um mega assediador e você consegue encaminhar, fazer fraternidade com ele, viver com ele, isso mostra já um gabarito seu fora de série. Veja bem, aquilo não é vírus, não é um germe que a pessoa tira da infecção, é um negócio muito sério. O mega assediador é uma bactéria big, que entende tudo, que é inteligente, sabe tudo. Então, as bactérias, ele equivale por quantos milhões de bactérias? Você está começando a entender o que quer dizer? Então, esse padrão, a identificação do padrão da assistência, você pode começar por aí. É uma primeira análise conscienciométrica do estilo de assistência que a pessoa presta também. É isso. É o jeito de você ver. E pode ser durante um período mais intenso numa área, outro período na outra? Pode. Aí varia, né, a situação, porque você sabe que tudo isso tem aquelas fases. Às vezes vem coisa na frente da outra, aquilo funciona mais. Ó, gente, eu estou aqui com as cópias da vivência do seu curso intermissivo. Se algum de vocês não sabe se teve curso intermissivo, ó, tem que ver isso aqui. É uma página só. Se alguém quiser, está aqui. Tá certo? Eu vou deixar aqui em cima, se alguém precisar. Eles me deram várias cópias. Eu já tive várias aqui, todo mundo levou, eu fiquei sem nada. Eu vou deixar uma comigo, sabe isso? Vou pegar. Uma eu vou deixar sempre aqui, Professor Valdo, para ajudar os outros. aqui na letra A. Professor Valdo, aqui na letra A. Aqui. O senhor colocou no livro 700 Experimentos, a página 741, o caso de uma consim que tinha lido mais de 30 mil livros até 61 anos de idade, certo? Eu fiz as contas e isso dá em média de 1,5 livro por dia. Eu queria saber como é que isso foi possível aí nesse caso. Eu li, para fazer o Projeciologia, 46 mil obras. Aí você vai perguntar, se você for estudar 19 anos que eu trabalhei naquilo, era impossível ver. Você não lê tudo, você lê aquilo que interessa. Você consulta, você compulsa. A leitura não quer dizer que você precisa ler capa a capa todos os livros. Eu jamais fiz isso na minha vida. Eu não sou burro. O burro é que lê tudo. Você está entendendo como é que é? Pega tudo, lê nas entrelinhas, lê a marca, lê o preço que ele pagou, onde é que foi. Isso não é bobagem. Eu vou direto aos finalmente. Acabo com os prolegômetros, senão eu não posso ler nada. E outra coisa, eu já falei, eu sou leitor de livrões, de calhamaço, de catataus, de tratados, de enciclopédia, de dicionário. Quem me ensinou a ler dicionário foi o professor Vicente Lopes Pérez. De modo que, 1942, na época da guerra, ele me ensinou. Que eu tinha uma opção de coisa que eu cheguei lá, ele era o preceptor, eu virei para ele e falei assim, ó, tem umas palavras de guerra aqui que eu não estou entendendo nada, só podia me explicar? Eu falei, não, você vai procurar cada palavra dela no dicionário. E amanhã você vai explicar para mim o que é, sem o dicionário na mão. Era assim. O Vicente era isso, o professor Vicente, ele não era fácil. Eu fui estudar, ainda bem que era só 6 palavras. Você já pensou se eu tivesse dado uma palavra 50? Eu estava perdido. Mas eram só 6. Mas tinha umas coisas que eu não entendia. Uma delas eu lembro bem que era barricada. Eu não sabia bem o que é que eles queriam dizer com barricada. Uma outra coisa era estratégia. Que eu, com 10 anos, não tinha uma noção do que é. E eu via os processos da Enguarda, que é essa revista que agora nós temos aí, que tinha esses nomes. Aquilo eu não sabia o que era. Mas eu queria que o professor me explicasse, não só a definição da palavra, você está entendendo? Mas que desenvolvesse aquilo para mim. Agora ele não, ele me pediu, eu que tive que explicar para ele. Era um belo professor. Quer dizer, é o que eu devia de fazer com vocês, eu acho. Não, de vez em quando eu faço isso com o Alindário. Olha aí, Alindário, vê o que é isso, não é isso? Hoje mesmo eu falei para você, o aero, não é Arel, é o Arel. É mais a área, mas eu falei aero, para ver se ele sabia, não lembrava nada.
Oswaldo. No caso desses livrões, aí, você é a favor da leitura de capa a capa? Ou também no caso dos livrões que o senhor comentou, sim, você é mais a favor da leitura capa a capa ou também tem essa... Não, eu vejo aquilo que me interessa. Livro, primeiro você vê o índice dele. Primeiro você vai ver por que é que você está interessado naquele livro. Tem que ver o assunto. Depois você vê o índice que ele tem. Depois você vê algumas referências. Por exemplo, a folha de rosto, você vê as orelhas dele, pode ver a contracapa, alguma indicação que tem. Eu gosto de ver muito se tem, por exemplo, um epílogo, um pós-fácil, uma finalização, o último capítulo, conclusão. Você está entendendo? Alguma coisa nesse sentido. Agora, quando o livro tem interesse, ele pode ser pequeno ou grande. Eu leio até o psicossoma do livro. Entendeu? Até a parte invisível dele, as entrelinhas. Mas isso é raro. São esses que eu costumo ler aqui. Por exemplo, aqui eu estou lendo um livro do Sam Harris, que é A Morte da Fé. É um livrinho pequeno, mas vale a pena. Você está entendendo? O outro que eu estou lendo, eu falei aqui ontem, é o caso Dreyfus, ou Dreyfus, aquele lá, que é o Dreyfus, lá um tempo antigo, é um livrão, é o melhor que tem deles. Mas esse eu estou lendo porque me interessa muito o livro da Priorismose. E realmente o livro é muito bem feito. Escreve com mínimos detalhes tudo que começou a ocorrer até chegar na prisão do homem com o negócio todo e a briga que houve depois. Não é fácil. Agora, esses livrões, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada com livrão, só para amenizar um pouco a vida dela, eu dou uma indicação. Leia biografia, mas a melhor biografia daquela personalidade. Geralmente é livro de 600, 700, 900 páginas. Isso é o ideal. Você vai se inteirar da pessoa. Agora escolha, né? Não vai ler coisa do artista, o cantor, o jogador de futebol, não. Lê uma pessoa que tenha substância, um negócio maior, técnico. Parece a identificação do padrão do livro nesse caso, né? Agora veja, eu concursei entre 46 a 47 mil obras para fazer, e deixei só, na primeira edição de Projeciologia, era 916 obras só, para começar. Mas tudo escolhido, daquilo tudo que eu li. Agora, a maioria dizia a respeito a fenômenos. Muita coisa era repetitiva. Outras coisas não tinha nada que ver, não tinha nada que eu pudesse assinalar ou fazer uma referência. Entende? Então, isso tudo você vai deixando. Agora, muitos desses livros eu não cheguei a comprar. Eu li em biblioteca das universidades, você está entendendo? Biblioteca da cidade, dos lugares políticos que tinha, biblioteca do Congresso em Washington, o Museu Britânico lá em Londres, esses lugares todos, a biblioteca de New York, da cidade de New York, tudo isso eu frequentei durante muito tempo. O mais difícil para fazer isso aí é você gastar o tempo de ficar lá naquela cidade, no exterior, pagar o hotel, aquele negócio todo, você gasta uma nota nisso, é uma fortuna que eu gastei com isso. Agora, o que se passa? Eu vi o livro, se ele me interessava, eu procurava o livro para ter o meu exemplar, para riscar ele todo. Aí eu não ficava lá na biblioteca. Então, as minhas consultas na biblioteca era para identificar o que me interessava. Eu identifiquei, eu caía fora. E vinha para o Brasil. Aí procurava arranjar o livro. Procurava arranjar. Primeiro eu via se em português. Se não tinha, eu ia olhar nos outros idiomas, aquele que era mais fácil. E para ver se as traduções eram boas. E assim foi. Isso foi 19 anos, eu passei estudando o assunto. Eu olhava assim, para uma pessoa e falava assim, projeciologia, o que é que tem nele? Olhava para a escada, projeciologia, o que tem? Olhava um bicho, o que tem? Projeciologia. Tudo meu eu unia, tudo que eu via para aquilo que eu estava estudando. Com isso eu fiz uma imersão que era uma loucura. Eu comecei só a pensar em projeção. Qualquer coisa saiu do corpo. Com lucidez. Está entendendo? Agora, fiz uma imersão. Essa é uma das técnicas que eu fazia a projeção. A imersão, os fundamentos do processo da imersão no assunto. Entende? Vale a pena. Obrigado. Professor Valdo? Sim. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Na página 73, em numerologia, tem a identificação da ordem subjacente à entropia exposta. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
Qual que é o parágrafo? Em numerologia. Em numerologia. Você está querendo a identificação da ordem subjacente à entropia exposta. A terceira linha. identificação da ordem subjacente à entropia exposta. A primeira coisa é o seguinte: você chega e vê uma casa que você está visitando a primeira vez. Você vê que tem uma bagunça. Na sala de visita, você já viu que tinha a opção de chinelo velho, umas coisas tudo marcadas lá. Quer dizer, você já viu que é uma casa desorganizada. É uma entropia exposta, tá certo? Agora, você vai examinar. A casa tem mãe? A casa tem pai? Quem é que dirige ali? Aí você vai ver, não tem pai, é só a mãe. E a mãe é muito ocupada, ela não para em casa. Você já começou a estudar a identificação do padrão. A culpa é de quem? Da mãe. Ela que é a dona da casa. Entende? Aí eu vou lá conversar e vejo que tem 4 crianças. Uma está com remela no nariz, a outra está com a roupa tudo suja, aquelas que aparecem lá do ombro, né? Que aparece a mancha na camisa. Aí eu viro para ela e falo assim: olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para evitar os acidentes é arranjar um jeito de normalizar isso aqui. Quem é que vem? Você tem alguém que cuida da sua casa, vem aqui uma vez por semana, como é que é? Como é que está a situação? Você tem alguém que você pretende casar de novo, depois você enviuvou, e por aí vai. É a identificação do padrão. Tem que melhorar aquilo lá, porque tem 4 crianças que estão levando a cabeça para aquela vida desorganizada. Agora veja, no Brasil isso até é raro, mas acontece. Porque geralmente as donas de casa, elas primam pelas coisas tudo bonitinhas. Não pode ter nem dobra no tapete. Ela penteia o tapete, a parte final. Mas agora as franjas. Mas existe casa desse jeito que eu estou te falando. Tem as fases críticas da vida da pessoa que ela se larga, ela se fica desleixada, ela se entrega. Então, eu estou te dando um exemplo, né? Agora, pensa bem, aplica esse exemplo nas outras coisas, você vai entender tudo o que a gente quer dizer com isso. A identificação de padrão, ela é importante para tudo, sobre todos os aspectos, sobre todos os assuntos, sobre todas as pessoas. A identificação de padrão é uma coisa seríssima. Por exemplo, uma das coisas que eu recomendo muito sério, identifique toda a consciência que chegar perto de você, seja consciente ou consciente, sempre é importante. Fora do corpo, isso é vital. Muita gente evitou de somar prematuramente por causa disso. Vale a pena pensar. Entende? Agora aqui, em fatologia, na 7ª linha, a identificação do conteúdo policármico do objeto. Você poderia ampliar esse item e exemplificar? Eu já falei aí, não é isso? Esse já foi. Tenho estudado e procurado diversas fontes para facilitar meu autoconhecimento consciencial e tenho comigo que hoje não há nada mais avançado que a conscienciologia nesse sentido. Olha, alguém aí quer agradecer a pessoa? É bom, né? Vocês vão agradecer? Eu não sei se eu devo agradecer, que é um pouco cabotinho aqui. Tá certo? Ô, Adriana, você agradece aí, você agradece, tá certo? Mas como a tendência generalizada das consciências que adquirem conhecimento terem orgulho disso, sempre que esse orgulho pode prejudicar quanto à meta de se alcançar a maxi-fraternidade. Como prevenir ou combater esse sentimento de superioridade tão comum? Olha, uma das coisas mais difíceis que tem é fazer isso. É só a pessoa mesmo com o tempo. Agora veja, às vezes até que é bom que ela tenha um pouco de superioridade para você dar uma rasteira nela. Chega uma pessoa da conscienciologia que conhece mais do que você e começa a pôr muita coisa, aquilo que a gente fala, contar papo, não é isso? Entrar num bicotério danado, começar a falar demais. É bom a gente observar e colocar a pessoa no lugar. Entende? Isso é bom. Ou fazer do jeito que eu, né, que não está sabendo de nada lá, que o cara falou, não, você precisa de ver um livro que tem sobre projeciologia. Esse aí não vale nada. E eu, não diga, entendeu? Mas aí o meu povo estava lá perto e falou assim, ó, ele está brincando com você. Então, murchou o coreto.
Você está entendendo? Acabou na hora. Mas então o processo todo é o seguinte: você tem que lembrar o seguinte: há pessoas, principalmente os jejuns, quando estão começando, quando fica sabendo das coisas da Conscienciologia, se não tiver cuidado, ela sai com um tacato na mão para rachar a cabeça de todo mundo. Isso é um perigo. Então é preciso que a pessoa que não está habituada com isso, que a verdade não pode massacrar os outros. A verdade é para esclarecer. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, outra coisa, quando você vê alguma coisa nesse sentido, fala com a pessoa. Para isso tem a diplomacia, tem a heterocrítica, tem essas coisas todas, que vale a pena a pessoa pensar. Eu acho que é importante isso aí, a gente pensar nesse sentido. Comprei o livro do Conscienciograma, não consigo responder as perguntas. Gostaria muito de me aprofundar nele, mas confesso que minha total falta de entendimento. Teria um roteiro de como proceder para me enviar? Cadê a turma aí da Consci para falar? Quem é que vai falar da Consci? Pega o microfone aí e fala para nós. Dá as dicas. Fala aí. Fala quando é que tem reuniões e tal, tudo. Bom, a gente tem cursos semanalmente, tem uma turma na quarta-feira, na terça e no domingo, inclusive hoje, daqui a pouco, tem aula. Então, se essa pessoa não é daqui, é interessante ela, assim, uma oportunidade, quando der, ela vir aqui participar de um desses cursos, né? Que a gente vai passar os fundamentos, ela as deve técnicas. ser de muito longe, porque o nome, no fim, é dos Andes. Deve ser gente longe. O nome da pessoa, eu não estou lendo o primeiro nome, mas acaba dos Andes. Deve ser longe, até no Chile. É alguma coisa bem longe. Então, tem essa oportunidade. E no final de ano a gente sempre tem curso. Vai ter agora o TENEPS. Ela falou aqui que está no Jardim da Infância da Conscienciologia. Tá pronto. Por isso, acredito na minha dificuldade. Entende? Ela ainda está acreditando na dificuldade dela. Quer dizer, chegando aí, você sabe, no princípio da descrença, para não acreditar Se nem ela na dificuldade quiser dela. também mandar um e-mail para a gente, né? Seria bom. Interessante, né? Tá certo, é. Valdo, Agora, também tem dá de novo aí. Eu vou passar o meu e-mail pessoal, tá? Que ela manda para mim e depois eu encaminho. Tá bom. Meu e-mail pessoal é everaldocsb@gmail.com. CSB. É Conselho Sideral dos Bons. Não, é sobrenome. César Schmidt Bergonzini. O Valdo também tem o Colégio Invisível da Conscienciometria, né? Também ela pode à distância ficar estudando com o pessoal, que eles também tem vários métodos de estudo do conscienciograma, várias técnicas. O Everaldo também podia passar isso aí. Tem mais alguma coisa para nossa amiga pesquisar? Tá funcionando. Não tem, assim, o site não tem. Agora, o conscienciograma não é coisa boa, não. Eu demorei mais para fazer o conscienciograma do que para fazer o projeciologia. Projeciologia foi 19 anos, conscienciograma eu demorei 22. Como auxiliar os professores de orientador do IPC, que ainda não fazem da autopesquisa e das GESCONs um padrão de sua manifestação? Por vezes, não é falta de priorização, mas não sabe como fazer. Como podemos auxiliar esses professores que formam outros professores? Aí o problema é do IPC. Alguém quer falar aí alguma coisa? Do IPC? Fala lá. O chefe do IPC está aqui, lá, o responsável. Tá certo? Alô, som. O que a gente pode fazer, o que a gente vem fazendo, né? Inclusive esse final de semana a gente está trabalhando com uma qualificação dos voluntários, no foco da assistenciologia, investindo isso, vamos expandir também para os professores. E para esses professores, eu não sei exatamente de qual cidade que é, a gente indica que eles façam o nosso curso Autopesquisa Projeciológica, que foi um curso criado para dar subsídio para que a pessoa possa fazer pesquisa, que ela possa elaborar a autopesquisa dela e gerar uma GESCON. Então, dependendo da cidade, os professores são convidados a fazerem. Às vezes, como é um curso novo, algumas cidades o curso ainda não ocorreu. Então, vale a pena o coordenador programar, chamar o curso e a gente ir para lá para poder trabalhar com esses professores em conjunto. Muito bom. Existe alguma possibilidade de estar consciente sem pensamentos? Tem algum fundamento nisso? Na minha terra ainda não vi isso não. Se vocês têm, vocês avisam para ele aí, que eu não sei desse negócio. Quer dizer, isso aí que ele está querendo é amnésia consciencial. Existe uma condição que é o caminho da demência, que é a amnésia consciencial. Parece que a pessoa não está pensando.
Mas ela está pensando que não está pensando. No entanto, ela está pensando. Esse não entende. O processo todo é esse, é a mícia. Poderia esclarecer sobre o item a identificação da ordem subjacente à entropia exposta? Esse também eu já falei, não já? Já foi falando. Gente, hoje está tudo coincidindo aqui, que está uma coisa. Gostaria de saber mais sobre o padrão de identificação de amparo quando estamos assistindo as pessoas. Como podemos melhorar nossos padrões mais esclarecedores? Estou trabalhando cada vez mais e cada dia mais pessoas doentes. A primeira coisa, esse aí é o nosso amigo que cuida dos toxicômanos. A primeira coisa sua é o seguinte: estabeleça os padrões das pessoas que você atende. Se você ainda não fez isso, é bom você fazer. Toxicômano tem padrão. Quais são os padrões que você está atendendo atualmente? Por exemplo, tem período que tem mais um tipo de padrão do que outro. Tudo isso é bom ver. Por exemplo, na questão de toxicômano, é do crack, é de cocaína, é maconha, é o fumo, é o álcool. O que é? É o conjunto de tudo isso? É a pessoa que já tentou suicídio? Tudo isso é padrão, tem que examinar. Aí, você tem que ver como é que está a situação. Agora, veja, por exemplo, nesse período de fim de ano, qual é o tipo de toxicômano mais comum que aparece lá na sua assistência? Ele trabalha diretamente com as pessoas. Pelas afirmações que o senhor fez há pouco, posso deduzir que o fato de haver trabalhado com várias consciências em estado precário no processo de psicofonia significa um aprimoramento do meu parapsiquismo? Sim, principalmente se já deve ter sabido o que é personismo. O que é, por exemplo, monólogo psicofônico. Estudo importante, que diz respeito ao processo da incorporação e da psicofonia. Não poderia ser uma ação conjunta visando, ao contrário, desestabilizar nas atividades? Aí depende do assédio. Tem processos que o povo pensa que a pessoa está incorporada, ela está possessa. Isso é outra coisa. Isso aí é você que tem que ver como é que foram as suas manifestações e as suas vivências. E classificar, dar o diagnóstico, ver até onde foi, de que modo que foi, etc. Isso é que é importante. Pode falar. Duas coisas. Primeiro que tem esse pessoal que era do IPC antigamente, né, tem a pré-IC da pesquisologia agora, né, o curso de formação do pesquisador. É lógico. E eu estou fazendo muito bom, aliás. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre crítica, né, auto e heterocrítica. Tem muito a ver com esse verbete, né, identificação, né? Identificação do padrão. Agora, identificação está bem explicada. Por exemplo, aqui, né? identificação do padrão, em matéria de heterocrítica. Nunca dê muito valor para tudo que seja anônimo. Tudo que seja anônimo, né? Qualquer coisa que seja anônimo, telefonema anônimo, uma coisa qualquer, isso não tem tanto valor. Você só anota aquilo, mas não vai dar o que precisa. Não, normalmente quem supervaloriza isso é o pessoal de mais idade, dá muita confusão. Uma outra coisa, jamais dê muito valor para uma pessoa que critique, que está lendo um artigo seu e critica a sua pessoa. Isso aí é o argumento de homem. A gente também tem que eliminar. Não dá, é perda de tempo. Então, mas essa parte... Outra coisa, jamais dê valor para alguém que é da imprensa, do jornalismo marrom. Isso também é secundário. Só aí tem 3 que já pode excluir. E não vale a pena. Mas esses são os mais crassos. Outra né? coisa, são os mais... jamais dê muito valor para uma pessoa que é fanática. Você vê que ela é totalmente fanática. Ela é obnubilada, ela é fechada. Ninguém está... Não dá. É bobagem perder tempo com uma pessoa fanática. Não é por aí. Ela é doente, né? Um tipo de doença. Doente. Então, mas esses são exemplos mais óbvios, né? São os 4 mais claros. Daquilo que você não deve considerar muito como heterocrítica. Agora, então, você falou da... Agora, estabelecimento do padrão. Procure sempre debater ou admitir mais as heterocríticas de quem é racional. Quem é racional? Quem é lógico naquilo que fala? Sim, mas se a pessoa é muito aluada, você tem lunática, dentro dos processos, com muita emoção, com muita ansiosidade, ânsia, você tem que dar um desconto bom, né? Você tem que deixar para lá. Então, deixa eu te perguntar, assim, no nível nosso tem muita ambiguidade, né? Ao mesmo tempo a gente tem racionalidade, intelectualidade, e agora, a outra coisa séria é o padrão seu. Isso que eu queria te perguntar. Antes de identificar aí que eu queria chegar.
Então, a primeira coisa é o seguinte, olha se você está tranquilo. Se você estiver assim, não é hora de debater nada. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa então. Então, a identificação você esmiuça bem e tocou em pontos importantíssimos, né? Só que aí tem a exposição da identificação, no caso da crítica, né? Quando você vai falar aquilo para a pessoa ou sobre alguma coisa, ter uma ideia, né? Agora, veja, eu já fiz debate que eu trazia 1 quilo de açúcar e água das garrafas de mineral. Então, a hora que eu ver que a pessoa está assim, está assim, ó, 10 colheres de açúcar no copo, dá aí para ele, chacoalhar, tá, toma. Aquilo acalmava a pessoa na hora, ou ela ia embora. Alguma coisa dela, porque a hora que passa da conta, o negócio é água com açúcar, é o jeito, para ver se ameniza, para suavizar. E quando isso não funciona, tem o médico de plantão também, então, pelo menos o bico fica mais doce, com água doce. Então, né, você lembra no curso que você foi lá também, do hétero, que tinha um médico de plantão? Se nada disso funcionar, era... Mas então eu queria chegar a um ponto que é o seguinte, né? A exposição da crítica, né? Quando a pessoa identificou, ela supõe que identificou bem o cerne da questão, né? As questões adjacentes e quer expor aquilo. Agora, não há o consentimento, a solicitação por parte do criticado, né? Do objeto da análise, da identificação do padrão, da crítica, né? E a gente, então, faz a exposição para o outro, ou isso é um assédio? Seria um heterossexual? Aí depende da circunstância, mas às vezes é bom a gente defender os ausentes. A gente não deve falar nas costas dos outros, deve falar na cara. Estou falando na frente. Pois é, mas às vezes a circunstância não permite que a pessoa esteja lá. Se o outro entende bem, pode estabelecer uma polêmica a partir daquilo e você defender o autor. Então, mas isso é subjetivo. Às vezes vale a pena. A polêmica útil, ela é sempre útil. Não estou falando de polêmica, eu sou polêmica. Estou dizendo da crítica direta. Se a pessoa não te solicitou, né, e ela faz aquilo... Aí você agradece, porque às vezes ela é boa, vale a pena. Crítica é uma coisa que tem um valor inestimável, a gente não sabe o valor. E do ponto de vista de quem faz, quando é a gente que está fazendo, né? A gente deve se segurar quando não foi solicitado. Ninguém perguntou nada, não, você quer entrar na situação... É bom você se defender, mesmo que não te pediram, porque esclarece os outros. É bom se defender, às vezes é necessário. Agora, sempre a autoanálise. Sempre você vê quais são os objetivos e a intenção. Qual vai ser o resultado daquilo? Se a perspectiva é de bom resultado, vale a pena desenvolver o processo. Agora, heterocrítica é uma coisa positiva. A maioria do povo tem muito assim, tabu e mito a respeito de crítica. Sabe? Tem muita gente que não entende bem crítica até hoje. Valdo, na 7ª e 8ª linha da fatologia, a identificação das afinidades obscura entre as coisas. Isso tem a ver com a descoberta, sei lá, depois que era obscura e deixou de ser com a identificação. Não, o problema é o seguinte, nesse assunto aqui, um dos negócios que mais bate na vida da turma hoje, principalmente os intermissivistas, é a identificação de quem foi quem. Principalmente do ponto de vista de Seriex e da vida junto com a gente. Eu vivi com essa pessoa de que modo? O que eu era dela? Isso é uma coisa seríssima. Mas... É ou não é? Alguém aqui vocês acham que já ficou sem pensar nisso? Eu acho que não, né? Todo mundo já pensou. Mas... Né? Até a Érica. Até a Érica já pensou. Quando se identificou uma coisa obscura, mas se conseguiu identificar, seria a eureka aí, sei lá. Até um certo ponto, e aí vem o problema. Você identificou, vai falar ou não vai? Aí é que vem a revelação. Isso aí é perigoso, que é um problema de todos os fenômenos parapsíquicos. Por exemplo, uma precognição, vai falar ou vai ficar calado? Como é que fica? Isso tudo a gente tem que ficar de olho. É a hora de ver o que é. Essa, a minha técnica é uma só, você sabe qual? Como é que eu faço? Eu escuto o amparador da pessoa, se ele tem. Se não tem, eu escuto só o meu. Agora, o meu amparador já decidiu. Se não tem outro amparador, ele decide. Fica 2 em 1. Você está entendendo? 1 em 2. Mas ali você identificou. O amparador ajudou. Agora, geralmente, se você faz isso, não há resultado negativo.
É incrível a hora que a gente fala certas coisas que o povo não vai entender bem. As pessoas em torno, ninguém entenderam. Tem gente que fala assim, não pode falar uma coisa dessa. No entanto, a pessoa que você fala vai entender a coisa. Agora, veja, isso por quê? Está do processo da vivência, né? Mas aí o amparador... Isso é dificílimo, pelo seguinte, o passado é sempre problemático. Por que problemático? Porque ele é mal interpretado. Tudo que é da história tem má interpretação. A gente nunca pode confiar naquela versão que deram. Sei lá se isso é real. Agora, uma pessoa que está tendo a versão antiga, ou seja, está lembrando do passado do outro, é muito mais problemático, já no meu caso. Mas aí é aquele... Eu, por exemplo, você já pensou que beleza que seria se eu só estou lembrando só das minhas coisas, não preciso de falar com ninguém e ficar quietinho. Então eu vou passar a perna em todo mundo, com calma, dentro daquilo que eu conheço. Conheço os bastidores sem falar nada com ninguém, mas a vida não é assim. Você tem que expor, que é o processo da assistência. Você não pode ficar com isso só para você. O ego-karma não pode predominar a sua vida. Essa é aquela mesma coisa que você fala sempre, que você só abre o jogo quando um amparador... Só abre o jogo quando o amparador é a junta de amparadores. Eu chamo isso de junta de amparadores. Eu já falava isso há meio século. Agora veja, eu nunca tive caso brabo que tenha um acidente de percurso, uma pecado destrutiva com a pessoa logo imediatamente, alguma coisa decorrente da minha revelação. Mas, vamos dizer, a heteroconfissão pública. Vê se me entende, heteroconfissão. Mas nesse caso... Quer dizer, eu estou confessando no lugar do outro. Entendeu? Sempre causa crise de crescimento, uma crise também. Não, sempre levanta poeira. Agora veja, conforme a personalidade levanta mais poeira. Agora, o que levanta mais poeira não é a notoriedade. É a injustiça e a ilicitude. Quanto mais criminoso é a pessoa, pior é. Professor. Agora, eu já tive que falar com pessoa que tinha matado os outros. Olha o caso do meu pai. Naquela ocasião eu não tinha muita maturidade mesmo, eu fui falando espontaneamente, né? Mas deu no que deu, foi bom, ajudou tudo, mudou a vida dele. Entendeu? Mudou a nossa vida, as coisas todas por causa daquilo. E outra coisa, no caso dele, ele acabou com a pessoa em legítima defesa, que não tinha jeito. Ali não tinha saída para ele, não. E outra coisa, naquele lugar, todo mundo vivia se defendendo, todo mundo vivia armado. O povo só dormia depois dos tiros, 9 horas da noite. Não era fácil. Você entendeu então, né? Então a identificação de padrão ou do padrão, ela tem que atingir tudo que nós fazemos com todas as pessoas, com todo o serviço, em todos os contextos. Isso é que é o ideal. Pesquisa, antes de mais nada, é a identificação de padrões. Por que o senhor focou no padrão e não trouxe a questão do Mater Pensene? O que tem, Mater Por que o senhor não chamou a atenção do aspecto do Mater Pensene no lugar do padrão? Não, porque o Mater Pensene já é a base da pessoa, ela já sabe o que é, o outro já vê logo como é que é. Isso aí é óbvio, né? A gente colocar essa identificação do Mater Pensene. Está na cara. Não fala, mas eu estou falando assim, ela está querendo que eu colocasse uma coisa maior. Sim, chamar sua atenção. Colocar na Mater Pensenologia, por exemplo. Isso. Não é isso? Eu sei. Chamar atenção para esse aspecto. Mas o problema é que não precisa tanto. Isso já está na cara. Porque a lucidez... O Mater Pensene é a sua síntese. Sim. É a síntese da sua pessoa. Por exemplo, a Fafá. Todo mundo sabe quem é a Fafá. É aquela que canta, que veio lá do norte, etc. Fafá de Belém. Todo mundo sabe. Não é isso? Um dia desse eu falei com uma pessoa brincando sobre você. Eu disse, mas a Fafá está aí? Eu falei, não, é outra Fafá. Calma. Professor, ela é mais magra um pouco. Obrigada pelo um pouco.
Professor, na minha concepção, se a pessoa identifica o Mater Pensene, em seguida ela conseguiria, junto com isso, identificar a maneira como ela se posiciona, como ela atua. Não, isso aí, para identificar o Mater Pensene, tem tanta coisa atrás, muito mais séria. Por exemplo, você identifica o padrão de uma pessoa, o Mater Pensene dela. Você vai falar, ela não admite que seja aquilo. E como é que você fica? Então o problema não é fácil, por isso que tem que fazer a conscienciograma, examinar as coisas todas para a pessoa ver. Por exemplo, a turma agora está fazendo aí o curso para ver qual a sua especialidade, não é isso? Isso já chega perto. Sim, já aproxima. É preferível fazer em ver a especialidade do que falar com a pessoa que o Mater Pensene dela é aquele. Porque tem muita gente ainda de Mater Pensene trôpego, um pouco alteroso, não é isso? Então isso tudo é problemático. Distante do que realmente poderia estar. Outra coisa, você falar todo o Mater Pensene da pessoa que é bonzinho, você está mentindo. Sim. Porque nem toda pessoa tem um Mater Pensene bonzinho. Sim. Você vai falar só do mega trafor dela, e às vezes não é, ela tem um mega trafor maior do que aquele. Sim. Como é que fica? A maioria das pessoas que não tem boa disciplina e organização, geralmente o Mater Pensene dela não é bom. Também não está alinhado. Como é que fica? Sim. Então você vai falar o quê? A identificação do padrão, você tem que falar a desorganização dela, não tem? Sim. Uma outra coisa, uma boa parte das pessoas, às vezes, elas são ansiosas. E esse ansiosismo, isso aí também você tem que tocar no assunto, porque o ansiosismo, ele nunca vai fazer as coisas 100%, permitir que a pessoa faça tudo bonitinho, com bom acabamento, tal. É difícil. Na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, com as coisas certas. Tudo é difícil. Sim, mas aí a pessoa, nesse caso, trabalhando a ansiedade, ela dá uma aliviada no Mater Pensene. Tudo ela trabalhando, ela melhora. Sim, agora, o problema duro é você dar o diagnóstico disso. Sim. E ser aceito o seu diagnóstico. Vocês lá na PEC, de vez em quando, não tem as coisas contra mesmo? Agora, a mesma coisa, a turma dá conta. Quer dizer, lá na Consta também não tem, o povo dá conta naquilo que vocês falam. E por aí vai. Na consciência terapia, quem é da consciência terapia? Aqui. Ah, pois é, também não é assim? Um doente, geralmente, quanto mais mental ele seja, quer dizer, quanto mais dementado ele seja, menos ele aceita a doença dele. Não é verdade? Isso não é uma regra? Então, como é que fica? Você está começando a entender? Então, vamos pensar. Ó, só aqui eu vi 3 áreas. Consciência terapia, conscienciometria, você está entendendo? Tudo aí bem claro. São coisas sérias. E a proexologia. O que a gente observa é que uma boa parte das pessoas, o problema não é identificar, no caso da ProEx, né? Não é um problema de identificação de ProEx, mas de assunção de ProEx. Quer dizer, a pessoa querer assumir. Porque tem todos os indicadores. Só falta um e-mail do evoluciólogo falando qual é que a pessoa está querendo. Porque ela tem tudo já de informação. Agora, se você falar que ela já tem tudo para ser evolucióloga, ela aceita na hora. Se você faz concessão, você só obtém sucesso e faz merda com todo mundo. Desde que seja uma concessão espúria. Agora, se você vai fazer a concessão correta, é um problemão. Então, existem 2 tipos de concessões. Por gentileza, pode explanar sobre a identificação das afinidades obscuras entre as coisas, entre a 7ª e a 8ª linha da patologia? E também nós não falamos. Agora, o povo é só consultar que vai ver, não é isso? Em todos os anos 70 e 80, Chico Xavier psicografou diversos escritos de pessoas recém-dessomadas, com detalhes impressionantes sobre seus parentes e amigos. Hoje, nada disso se observa. Eu pergunto, será que somente o Chico, com toda a sua taconha e humildade, era o último dos moicanos? Primeira coisa, a maioria dessas mensagens, a pessoa já mandava a carta escrevendo, olha, morreu meu avô, o apelido dele era Ticiano, mas o nome dele era Agnello. Ele gostava muito da neta dele, que chama Marietinha, e por aí vai. Então ele chegava lá e passava aquilo na mensagem. A maioria era isso. E eu tenho experiência disso, porque quando eu deixei o Espiritismo, eu recebi um monte de carta dessa, e não respondi nenhuma, nem recebi mensagem para ninguém.
Outra coisa, o Chico, comigo, teve época que eu queria receber e fazer uma sessão semanal para receber esse povo. Eu falei assim, Chico, você espera eu ir embora, depois você faz isso, porque eu acho isso tudo espúrio. Eu já tinha visto certas sessões de materialização de efeito físico, tudo fajuta, farsa, mistificação. Então, assim, a hora que eu sair, você pode receber a cidadania de tudo quanto é cidade, que eu sou contra isso. Você pode também receber as mensagens de tudo que você acha que é bom. E o problema é seu. Agora, até o Emmanuel falava, isso não é o ideal. Mas é que ele queria, porque encorajava os outros, fazia média com todo mundo. O Chico era disso, né? Então, quando eu saí, ela está falando, década de 70 e 80, porque eu já tinha deixado o movimento espírita. Eu fiquei lá até 66. Então, ele recebia, e outra coisa, parece que ele recebeu umas 75 cidadanias de cidade diferente. Agora, eles achavam que aquilo é importante para o processo da condecoração, as honrarias, entende, as comendas dentro do problema do movimento, que é religião, né? Então, a quantidade pesa na balança para eles. Eu achava isso tudo errado. Eu estou falando que eu estava tudo dentro da julgada, eu acompanhei isso tudo. Eu vi muita coisa que eu tinha que dar conta por causa disso, inclusive na sessão de efeito físico, tinha muita coisa que eles faziam que era fajuta. E eu comprovei. Foi uma de, eu tive que fazer lá da detetive mesmo, examinei tudo, fui provar para todo mundo que estava errado, por causa disso. Porque eles não estavam acostumados com aquilo. Agora, a turma não queria deixar, porque não, isso encoraja o outro. Quer dizer, não dá. Você não pode tirar a coragem da pessoa, não sei. Assim, é a vovozinha, vai bem? Tenho relativa facilidade de identificar o padrão das equipes extrafísicas assistenciais, principalmente do meu trabalho e de outras pessoas, mas jamais consegui distinguir um padrão constante em minha própria assistência. Isso significa que ainda não tenho um amparador específico? Como perceber e me afinizar com o padrão de um amparador específico? A primeira coisa, você está culpando um amparador que não está aí. Ele está. É você que não tem contato com ele. Quem não está percebendo é Vansun C. Quer dizer, você. Você tem que afinizar mais com ele para saber o que é que se passa. O processo é esse. O amparador, às vezes, até que tem. Eu mesmo já vi amparador com você várias vezes. Esse é outra coisa, eu quero te dizer, é um homem que te ajuda. E outra coisa, eu tenho uma leve impressão que esse homem foi médico. Outra coisa, ele parece ter uns 38 anos, ele usa bigode. Estou te falando tudo. Sabe quem é a gente que eu conheço, cara? É por isso que eu estou falando. Eu já disse muito. Como ele nunca perguntou, eu nunca falei. Né? Valdo. Alô? Aqui na letra A. Eu queria fazer uma pergunta em nome do Greenvex, que está aqui comigo, algumas pessoas. É que a gente estava discutindo hoje de manhã e aí teve algumas opiniões contra e a favor, e eu queria saber a sua opinião sobre as vantagens e desvantagens das redes de relacionamento da internet. O que? Vantagem o quê? E desvantagens das redes de relacionamento da internet. Relacionamento, eu acho uma prostituição violenta por exemplo, e criminosa. o Facebook. Se é isso que você quer dizer, você está chamando os chats emocionais que tem de comunicação. O Orkut. Pois é, eu acho que a porção deles já deu muito crime, já matou muita gente, já teve assédio, já teve um monte de coisa. Law and Order e Crossing Jordan. Tudo nasceu dali. Outra coisa, vocês já viram os filmes que falam sobre esse assunto? Tem um monte de filme americano sobre o assunto, não é só no Brasil, não. Tem um monte. Agora veja, tudo é uma prostituição danada. É mulher que é casada, que está com 5 filhos, arranja um namorado na internet. É um homem que está lá, casado também, tem 3 filhos, arranja 3 namoradas na internet. Entende? Outra coisa, é um tal de arranjar computador fora de casa. É um tal de arranjar coisa escondida dentro de casa, encriptar o programa. Quer dizer, uma vergonha total. Agora, isso é natural. A prostituição escondida, se deixar, mais da humanidade entra nessa. Não é verdade? É a prostituição escondida. Eu falo assim, em relação ao inversor também, assim. Tem, o quê? em relação ao inversor,
Que tem algumas Não, pessoas em que relação a são qualquer a favor. pessoa, eu estou falando como é que é a média que eu acho disso. Agora, o que se passa? Tem muita coisa de e-mail, de Orkut, de internet, desse chat, um percentual aí deve ser muito bom. Quanto? 5%? Boa vontade, né? É muito difícil. As bobagens que tem estão no gibi. Eu, de vez em quando, Mário, uma hora você podia até atualizar as nossas bobagens. Já faz muitos anos que nós não mexemos nisso, só que foi uns 2 ou 3, né? Que a gente não vê os acessos que tem no meu nome. Eu sempre queria ver, porque eu nunca vi tanta bobagem, como diz respeito a um tal de Valdo Vieira que tem por aí, que não sou eu. Está entendendo? Eles falam coisas que eu falei, que eu não sei o que é aquilo. Tudo inventado, tudo cheio de coisa. Isso é internet. Agora veja, eu penso que daqui a uns 100 anos, essas comunicações assim, sabe, dentro da teleinformática, elas vão melhorar. Agora, até lá vai ter altos e baixos mesmo, e essas tolices todas, isso vai ser inevitável. A natureza humana não falha. Agora, se puder esconder qualquer coisa ou arranjar um anonimato bobo, todo mundo faz besteira. Não tem jeito. Eu estava explicando essa semana para uma pessoa o seguinte: uma das coisas mais difíceis que tem na projeção é a pessoa que sai da projeção, fica muito lúcida e ela sente que ela está com o poder da consciência naquela posição. Ela, às vezes, pode se tornar um predador. Então, ela entra e vai assim: eu posso entrar em qualquer casa, ver tudo o que o povo está fazendo, como se fosse uma consciência onisciente. Eu já encontrei gente que fazia projeção e veio me confessar isso tudo. Então, ele fazia uma força danada. Lá pelas tantas, teve um cara que falava que ele gostava de dormir de dia e gostava de dormir de noite, que ele saía do corpo e ia ver essas coisas. Agora, eu falei com ele: ó, seu fim é triste. Essa foi a expressão que eu usei. Seu fim é triste. Isso aí vai te dar na cabeça. Acabou dando. Houve acidente de percurso, uma opção de coisa, porque ele começou a invadir todo mundo. Está bancando uma seriadora, esse eu fiz como projetor. Valdo, e tem gente que é experiente em projeção e que usa esses contatos do Orkut, do chat, do blog, para visitar a pessoa de noite, encontrar e dar sequência. Esse é um que quer ver Isalinha pelada de abre a porta para todo mundo. É aquele negócio. Entrada franca, é um negócio com entrada franca. Agora, é a vida, de modo que os jovens têm que abrir o olho com isso, né? Estão começando agora. Agora, ó, muito cuidado na prevaricação, ou seja, pular a cerca eletrônica. O pulo da cerca eletrônica. A das coisas mais bravas que tem por aí. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não preciso explicar muito. Né? Então, é fazer as transições da teleinformática. Pode falar. Professor, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, quarta linha, na verdade, o confronto com a casuística pessoal, qual que é a relação disto com a identificação do padrão? O problema é o seguinte: você tem que começar a ver a sua casuística. Como é que você tem? O que é? Que você atende o quê? Quais são os casos que ocorrem na sua vida atualmente? Você tem que começar a ver o que é isso. Você confrontar e ver. Por exemplo, o que você faz? Quem é que te procura? Como é que são as suas assistências? Quem é que tem contato com você? Isso é a sua casuística. Com o que você convive? Processo espontâneo, natural, da própria natureza. Com isso eu posso identificar o meu padrão? Ou você vai ver quem é quem. Você está lá no meio. Você está sendo um ponto de referência para quem? É o seu exemplo. Quem me procura e também quem não procura. Pois é. Agora, veja quem procura, porque a casuística é o caso que acontece com você. Casuística é aquele caso que você pode mostrar, que é aquele padrão que você pode dizer. É o bordão, é um exemplo que a gente dá. Por exemplo, no advogado você vai falar: não, aconteceu isso comigo, do jeito que eu falo aqui. Aconteceu isso, tal. Eu venho e falo. Entendeu? Mais uma pergunta, professor. Na página 73, lá embaixo, em mitologia,
O mito do caos. O mito do caos. Qual que é a relação disso com a identificação do padrão? O mito do caos é a pessoa que acha que existe um caos sem nenhuma orientação de nada. Isso é bobagem. É esse povo do mito do caos que achou que depois da Segunda Guerra que o mundo ia acabar com bomba atômica. Está aí. Esse negócio faz mais de 60 anos, a Terra está do mesmo jeito. Até que piorou mesmo, certas coisas, mas está do mesmo jeito que era. A bomba atômica não destruiu nada disso aqui. Isso é o mito do caos. Agora, quem tem tendência para o mito do caos, às vezes diminui o caos e fica com a fracasso-mania, a sinistro-mania. Você está entendendo? Isso tudo é o mito do caos. São as pessoas super pessimistas. Ou aquela que quer que o mundo pegue fogo. Você está entendendo como é que é? Tem gente assim, né? Alô? 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 Volta? Volta. Pode falar. Sr. Valdo, esse é o primeiro verbete que o senhor traz de holopesquisologia? Eu não ouvi nada. O microfone está baixo. Alô, professor Valdo, aqui no B. Você falou em concessão espúria e a outra concessão é o quê? E poderia dar o exemplo? O que é? A concessão, você falou da concessão espúria. Existe a concessão boa e a concessão espúria. Boa. A concessão espúria é a hora que você se acumplicia com os outros. Você deixa, releva, passa as coisas. Por exemplo, entra na máfia e fica. Entendi. Isso é terrível. É interprisão grupal. Agora, a concessão boa é aquela que a gente tem que fazer para fazer a tarde, esclarecimento, ajudar os outros, fazer assistência. Essa é a diferença. Ok. É claro? Tudo é problema de concessão. A vida, ninguém vive sem fazer concessão. Mesmo não querendo, a pessoa faz. Não tem saída. Uma moça, menina, jovem, etc., sabe conviver com aquilo, fica apaixonada por um rapaz, quando vê, engravidou. É o maior problema para mostrar para a mãe e para o pai que ela está grávida. É um problemão. Isso aí cria de tudo. Ainda agora teve um episódio lá desse filme, dessa série, que eles mostraram desse, terrível. Tanto o namorado quanto a moça foi condenado, porque eles mataram a criança. Na hora que nasceu. Só para a moça não aparecer, não falar para a mãe. Então, isso tudo é processo da concessão que as pessoas fazem. Você está entendendo como é que é? Entendi. Então nós temos que entender. Mas então. Oi, professor. Agora estou ouvindo, né? Esse é o primeiro verbete que o senhor traz de holopesquisologia? Tem outro? Como é que é? Eu não estou ouvindo. Tem outro verbete de holopesquisologia que o senhor tenha trazido? De holopesquisologia? Eu não achei. Não, tem sobre pesquisologia. Procura que tem. Mas holopesquisologia eu não achei. Onde é que ficaria essa especialidade dentro da conscienciologia? A conscienciologia não seria a holopesquisologia? Qual a diferença? Olha, são todas as pesquisas. Mas é uma especialidade dentro da conscienciologia. São todas elas. Sim. Mas é dentro da conscienciologia. Tem hoje mais de 300 especialidades que nós mexemos, não são só 70 iniciais. Entende? Agora, procura pesquisologia que tem várias. E por que especificamente o senhor colocou na remissiologia a descrenciologia? Porque já que a descrenciologia estaria em todos os... A descrenciologia é o princípio da descrença. Sim, estaria em todos, mas por que especificamente nesse o senhor colocou? Por que eu coloquei na interdisciplinologia? Na remissiologia, especificamente. Aonde é que você viu? Remissiologia 5. Remissiologia. Sim, mas isso aí é a remissiologia. A descrenciologia é necessário. Lê lá depois. Você vai ver por que tem relação. Não, tem relação, mas aqui geralmente, quando é muito óbvio, o senhor não coloca na remissiologia. Não, eu coloco tudo aquilo que tem interesse para o texto naquele momento, naquilo que eu estou falando, cada argumentação que eu estou defendendo. Observa tudo, na hora que precisa eu coloco. Se alguma falha, porque também tem muitas que só tem 7, não tem 15. Essa aqui, por exemplo, tem 15, essa já é cheia, essa tem tudo. Agora, presta atenção que você vai ver outras coisas. Autopesquisologia. Só de pesquisa tem um monte de coisa que a gente fala por aí. Entende? É só procurar. Experimentologia, é a mesma coisa de pesquisologia. Experimentologia tem dezenas de verbetes. Procura por aí, você vai começar a entender mais. Agora, só aqui nós temos
detalhismo, experimentologia, descrenciologia, experimentologia, pesquisa curiosa, experimentologia, planilha técnica, experimentologia e sistemata, experimentologia. Só que, ao todo são 5, né? Só de experimentologia. Agora, para fazer pesquisa tem que ver estudo. Hoje, para fazer pesquisa, tem que ver uns 500 verbetes. Não estou te desanimando, não, mas é por aí. Tem mais ou menos 500 que falam sobre pesquisa. Cada das coisas eu falo mais. Eu estou entrando em determinados detalhes, como eu nunca falei. Por exemplo, você quer detalhe maior do que esse que eu estou fazendo aí? Agora, areópago conscienciólogo. O estudo é o problema da pesquisa aí dentro. Só que tem que esse o problema. O que é? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Eu acho que eu nem coloquei. Mas esse é da heterocriticologia, que é o problema total aqui, da identificação do padrão. Heterocriticologia. Você entendeu? Eu quero dar uma visão mais ampla das coisas, a cosmovisão. Por isso que eu entro nesse detalhe. Esse detalhe é a técnica do detalhismo da exaustividade. É levar até as últimas consequências, os efeitos, tudo que a gente pode. Professor Valdo, sim. Aqui na letra A, na sua esquerda, eu queria aproveitar aqui o contexto aí que a Juliana trouxe do Greenvex, queria também dar uma sugestão para todos os Greenvexes, né, fora de Foz também, os inversores, que a Greenvex está promovendo um concurso intelectual, né, acho que seria interessante o pessoal poder participar para poder melhorar mais as reflexões relativas aos assuntos da juventude, né, que é o Desafios da Invex, o nome do concurso. Então tem uma pergunta que vai ser durante uma semana, vai estar disponível no site para o pessoal responder, estudar e responder, né, que seria qual a unidade de medida da invexologia. Então acho que seria uma... É isso aí atrás, né? Oi? Aí, essa pergunta aí. O site, o endereço está lá, www.acinvex.org/desafio da Invex.phb. Então, esse é o caminho. Muito bem. Até agora, o que vocês acham que seja a unidade medida da invexologia? Não, a gente pode ter uma há muito tempo. Você não pode responder porque faz parte do concurso. Vou borrar isso aí. Eu tenho uma antiga comigo. Esse concurso está valendo aí alguns descontos aí no nosso evento de janeiro, né? Então, gratuidade, né? No evento da Semana da Invex, a gente não pode falar. Quem responder certo, né, vai ser sorteado lá e vai concorrer a isso também. Então, acho interessante para... A gente desliga e né, fica offline. Pois se for falar a resposta, tem que desligar para o pessoal não ficar sabendo. Agora, nós já publicamos também, eu acho, uma unidade, né? Já, na relação, eu acho que tem. Professor Valdo, letra B. Lá na unidade, o problema é sobre a maturidade antecipada. É mais ou menos uma coisa dessa. Eu sei que eu já escrevi sobre isso. Que é justamente o que eles querem. Agora, pode ser que eles vão arranjar uma melhor que a minha. Né? Agora, essa minha, com a lógica, é terrível, não é? Arranja outra, Mário. Letra B, última fila aqui. Letra B? Sim. Professor Valdo, eu queria entender melhor em relação ao Mater Pensene, qual que seria o indicador mais preciso de que o Mater Pensene da pessoa está convergente com o megatrafor dela? Qual que é o indicador mais concreto, mais preciso? É a hora que um se contrapõe com o outro, ele se justapõe. Então, o que é o indicador disso? Então, ele se justapõe, ele encaixa. É macho e fêmea. A hora que entra um com o outro. Qual que é o efeito disso? Eu quero entender como é que isso se manifesta. O que é o indicador de que aconteceu isso que o senhor falou? É a hora que a pessoa tem mais lucidez. A dispersidade começa a dar isso para a pessoa. Como que ficam as manifestações trafarísticas da pessoa a partir daí? Não, ela vai diminuir no estudo, ela vai dar menos valor. E outra coisa, ela faz uma avaliação integral, panorâmica de tudo que ela tem. Ela nunca mais vai ser a mesma. Então, muita coisa ela joga fora. É a hora de ver todos os bagulhos energéticos, não só de objeto, mas de ideia. Tirar a palavra do dicionário. Certas palavras ela nunca mais vai usar. Está entendendo como é que é? Então, ela vai discriminar
a criminalidade. Vê se me entende. Ela vai discriminar a criminalidade. Quer dizer, ela começa apontando toda a criminalidade pessoal dela, para nunca mais repetir aquilo. Então a ilicitude diminui. Do ponto de vista da vontade dela, da intenção dela. Isso é seríssimo, ajuda demais a pessoa. Do ponto de vista do parapsiquismo, ocorre... De quê? Do parapsiquismo Sim. da pessoa, quando ocorre essa sobreposição, o que em geral se espera de resultado? Ela sempre deve estar com a corda toda, aquilo está em andamento, está em desenvolvimento, ela está ativa, dinâmica, ela vai agilizar, ela vai dinamizar tudo que ela faz. Isso é a tendência. Na hora que faz, a vida vira outra. A pessoa melhora demais. É como se ela saísse de uma convalescência em que ela estava marcada para morrer, e ela voltou à vida. Tem muita gente que muda tudo de uma hora para outra. Agora aí começam as mudanças, inclusive geopolíticas. A pessoa já não fica naquele lugar que ela está, ela quer sair daquele ambiente e ir para outro, que é uma coisa boa, às vezes é muito importante, que é a mudança da geopolítica, é a mudança do domicílio. Isso tudo faz parte disso. Uma coisa muito boa para nós, na CCCI, na Cognops, que às vezes o povo não entende, é o seguinte: só vem para cá e aguenta ficar aqui quem é melhorzinho. Quem é melhorzinho. Eu não falei melhorzão, não, melhorzinho. Mas veja, não tem lógica isso aí? Só isso, gente, é uma bênção. Agora, quanto mais nós apurarmos a nossa vida do ponto de vista democrático e cosmoético da CCCI, isso vai ser melhor. As pessoas já vão chegar depuradas. Não precisa de usar mais o lava-jato. A pessoa já vem enxaguadinha. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Eu noto, por exemplo, a diferença do povo que chega hoje com a diferença do povo que chegou no início é incrível. E outra coisa, a quebra no início era maior. Hoje a quebra nossa aqui é mais ou menos na base de 10, 12%, não é isso? No início era muito mais do que isso. No início era incrível. E outra coisa, pegava a gente de tudo quanto é tipo. Desde os jovens até os grandes profissionais, a turma de atravessadores, aquele povo tudo aparecia aqui. Todo mundo querendo abusar da gente, fazendo o diabo. Agora, eu sabia que tinha que fazer isso. Na ocasião, o enumerador falou assim: fala tudo que vocês pretendem fazer agora, mesmo que eles não vão entender. Isso é importante para selecionar o povo que vai aparecer aqui. Então, por isso que eu falei. Mas o que é? Aí, ó, o Paulo, o povo todo perguntando aí no meio do mato. Mas o que vocês pretendem fazer aqui, nesse meio desse mapa aqui, dessa situação toda? Assim, nós vamos, junto com os nossos amigos, que são os colaboradores do Instituto, e todo mundo que nos ajuda, nós vamos gastar de início 13 milhões e meio de dólares. Aí eu falei aquilo, eu falei assim, mas é isso mesmo? É. Aí um dos nossos amigos aqui do SEG falou, Valdo, mas não está demais isso que você falou, não? Ele, meu amigo daqui. Eu falei assim, e a vovozinha, vai bem? Você ainda não viu nada. Agora veja, ninguém admitiu nada daquilo. Mas com isso apareceram quem era o atravessador, que queria pegar o dinheiro, não, eles vão aplicar 13 milhões. Pelo menos 1 milhão vai ser nosso. Vamos entrar nisso. Aí a gente viu os dois camaradas tramando a conspiração para pegar dinheiro conosco. E o cara escutou porque ele estava no carro atrás, pensar que ele não estivesse ouvindo. Aquilo foi o máximo. Agora veja, tudo isso foi importante para mostrar a realidade nossa. Hoje, depois de muito tempo, e muitos 13 milhões de dólares, né, a situação é muito mais diferente. É o que eu falo, só a terra que nós temos aí, a última lá, que eles fizeram é 1.640.000 metros quadrados, só de terra. Multiplique isso aí, o metro quadrado, que está aí hoje com valor. Quanto é que não vai dar isso? Agora, veja, tudo tem sua razão de ser, e o enumerador estava certo.
A gente abriu o jogo. E a situação hoje é muito mais do que isso. Gente, nós estamos construindo agora um bairro. Se eu falasse que eu ia fazer um bairro, do jeito que eu falei em Uberaba eu falei, não, nós vamos agora urbanizar esse bairro aqui, que eles colocaram isso no papel e não fizeram nada. Eu vou fazer, que é o Jardim das Américas. E outra coisa, está lá o bairro hoje. Vamos dizer, uma movimentação, uma turbulência que está o bairro, tem cheio de gente, casa, rua, tem de tudo lá. E ele cresceu, tudo quanto era lá, muito maior do que aquilo que a gente fez no início. Agora, os postos que eu levei estão lá, aqui, na rua. As casas que eu construí estão lá, filho. Para melhorarmos o nosso processo assistencial perante Consins e Consciex, se verificarmos o mater pensem das mesmas, a assistência será mais precisa? Sim, mas é uma das coisas mais difíceis que tem, é estar verificando o mater pensem das pessoas. Ainda mais de Consciex, você está colocando Consciex aqui no meio, está querendo muito, né? Já é difícil você viver com a pessoa e saber o mater pensem. Eu convivo com o Luiz faz uns 20 anos, já até hoje eu ainda não sei bem o mater pensem dele essa semana. Como é que fica isso? E olha, convivendo com ele, nós somos amigos. Nós nunca brigamos um com o outro com nada, né? Nunca tivemos nada. A gente sempre chegou num consenso nas coisas. E olha que ele faz tradução, que não é fácil você entrar em consenso com um tradutor. Você sabe que as pessoas mais problemáticas que tem é tradutor, né? Você sabe disso. E ele é de mão cheia. Eu deveria comentar em fatologia o levantamento da bagagem das altas experiências. Sim, a bagagem das altas experiências. É a pessoa levantar tudo que tem. Que tal você começar a colocar na beira do seu criado mudo, na beira da cabeceira da sua cama, um papel com caneta. E tudo que você vai lembrando, na hora que você vai dormir, você anota. Na hora que você acordar, você anota. Porque você nunca vai lembrar as suas experiências de uma vez só sem estalo. Não existe isso. Se você não tem um diário que você marcou aqui durante 20 anos, você não vai saber. Então o negócio é ir anotando. Outra coisa, você vai ter mais dificuldade é de lembrar de certos nomes. Nome de lugar, nome de pessoas, nome de coisas assim. De modo que é sempre bom colocar de manhã, a hora que você acorda, que aí você está com a memória mais ou menos límpida, não teve muita influência, vale a pena. É o jeito de marcar as auto-experiências. Agora, tudo quanto é tipo de auto-experiência, intelectual, emocional, de convívio e etc. Comente, por favor, 2 padrões que considero paradoxais e de difícil diagnóstico no processo do mater pensem. Pessoa superorganizada, ansiosa. Pessoa levemente desolenta e tranquila demais. Primeiro, pessoa superorganizada, ansiosa, não existe isso. Então, a primeira coisa, você olha aí para você mesmo que tem algum erro nisso. Essa eu não admito. Vem cá, alguém aí quer defender a hipótese dele? Uma pessoa super organizada, ansiosa. Ela não é super organizada, por mais organizada que ela seja, ela não tem organização emocional. Tá certo? Então, essa expressão super organizada, ansiosa, ela é totalmente redundante, pleonástica, contraditória, não é paradoxal. Você está de acordo? Você que cisca tudo? Estou, claro. Pois é. Agora, pessoa levemente lenta e tranquila demais. É abraço psíquica. O que você quer? Você quer dar o diagnóstico? Aí é a coisa mais fácil. Ele está falando que é difícil de diagnosticar. Não é. A primeira, por exemplo, que ela é ansiosa, ela tem a síndrome da ansiedade, a síndrome da dispersão consciencial. A segunda, ela é braspsíquica. Agora, é preciso ver que às vezes ela é funcional. Ela trabalha devagar, mas sempre. É muito melhor que aquela pessoa que não trabalha hora nenhuma. De modo que vamos com calma com isso aí. Eu não vejo que isso seja tropeço, não. Isso é facilidade para a gente ver. Gente, a coisa mais fácil na Terra é dar diagnóstico de doença. A coisa mais difícil que tem na Terra é dar diagnóstico de grande atributo consciencial,
Que esse a pessoa não tem, ela nunca viu falar naquilo, ela não vive aquilo, ela não sabe quem é. Então, por exemplo, você vai ver um serenão, você nem sabe quem é ele. Porque está usando certos atributos que você não conhece. Sim. Eu vou voltar numa pergunta ali, acho que da Sirlene, né? E era nisso que eu queria chegar aí. Então a pessoa tem uma matepensene e conseguiu conjugar com foco, né? O megafoco, como você disse, que aí potencializa tudo para ela, né? Mas aí quando acontece isso, ela sente essa conjugação, ela ao mesmo tempo vai sentir uma vontade, né? Um impulso mesmo de viver dentro dessa convergência. Ela vai sentir a vontade de ver qual é o primeiro passo para aperfeiçoar uma isso, mas ela não vai ficar satisfeita com isso. Então, todo mundo que chega a identificar o mata-pensando direitinho, já tem um nível de lucidez maior. Tendo lucidez maior, a pessoa não vai ficar contente com uma coisa medíocre. A hora que ela descobriu, ela sabe que ela é medíocre. Sempre a pessoa quer ser outra coisa. É só olhar a escala lá, o índice lá, na escala evolutiva das consciências. Mas aí, ao mesmo... A pessoa sempre está olhando o próximo. Eu, por exemplo, eu estou vendo as coisas do transmentor, mas aí é outro nível. Não é outro nível, porque todo mundo aqui está assim. Deixa eu só te perguntar, Valdo. Tem gente... Não, está certo. Tem uma moça que chegou para mim e disse, Valdo, eu estou fazendo uma força danada. Das coisas que eu estou pensando, eu estou doida para ser homem. Segundo ela, nas últimas 5 vidas ela foi mulher. Ela cansou. Minha mãe mesmo era assim. Agora veja, ela continua feminina, toda bacana. Eu falei assim, é uma pena. Nós vamos trocar. Eu vou te dar a minha masculinidade, você fica com a sua feminilidade na próxima vida. Sabe como é que é? Então eu fico com a feminilidade, ela fica com a masculinidade. Mas deixa eu te perguntar. Aí você tem, pelo menos eu sinto isso, quando ocorre essa, mesmo que seja preliminar, essa convergência, eu tenho vontade de emergir dentro disso, né? Mas para poder atuar, trabalhar dentro dessa potencialização. Mas aí vem algum receio de perder essa lucidez, quer dizer, a visão de conjunto dessa convergência. Aí é que você está começando um novo patamar. É por isso, tem né? que saber conviver com isso. Mas não há perigo nenhum em você ficar dentro disso. Aqui em Foz, todo mundo vive com algum sobressalto. Você entendeu? Ninguém vai viver aqui com totalmente passivo. Não existe isso. Tem que ter sobressalto da crise de crescimento. Uma pessoa vem para ser CCI, não tem crise de crescimento? O que ela está fazendo aqui? Ela está errando o lugar. Ela está errada. Aqui é o base da crise de crescimento. Se não tem, nós estamos errando em alguma coisa. Os amparadores ligados às centrais extrafísicas de assistência a pessoas adictas, sem uso de drogas, estão me intuindo para falar de autocura dos pensênios adictos. Você tem informação sobre esse assunto? Tem dicas para melhorar essa temática assistencial? Olha, você tem que ver tudo que diz respeito ao processo da droga mesmo. E a pessoa que tem curiosidade e que não pegou o processo da droga ainda. Isso é importante. É por aí que você pode chegar lá. São as pessoas super curiosas, às vezes do mal feito. O autodesbloqueio do umbigo chakra ocorre predominantemente através do autodomínio da pensenidade, melhoria de hábitos alimentares e exercício físico. Mas a coisa mais séria mesmo é o domínio do EV. Desbloqueio de umbigo chakra é muito difícil. Agora, tem que ver também, não é só alimentos e exercício físico, não. Processo de sexo, problema de emoção, é muito importante para desbloquear. Esse é o bloqueio mais comum da humanidade que tem. Teria algum outro aspecto importante que deve ser levado em conta para acabar com esse bloqueio? É o que eu estou falando. É olhar o processo da afetividade, da sexualidade e ver o que a pessoa vive nesse sentido. Em 5 anos, a quantidade de pornografia na internet aumentou 1.800%, segundo o Internet Filter Review. Além do vício do sexo virtual, que é o voyeurismo, há a questão da infidelidade e do envolvimento de adolescentes e crianças com a precocidade sexual. Como denunciar isso e encontrar soluções sem fortalecer a repressão sexual?
Olha, isso é besteira. Nesse processo, a pessoa fala em repressão sexual, é vovozinha. Outra coisa, tem que pensar em fidelidade. O problema é pular a cerca virtual. Tem que falar nisso para o povo saber. Tem que levar o negócio e julgar na cara de todo mundo. Agora, denunciar e encontrar soluções é o que nós temos que fazer. Agora, não tem que ter medo desse negócio de repressão sexual, não. Pelo seguinte, como é que vai ficar? Vocês acham que a internet vai ficar prostituída assim para a vida inteira? Não vai. O povo vai acabar encontrando um jeito de sustar esses excessos. A natureza humana acaba chegando lá. Não pode. Tem muita bobagem demais. Agora, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Nós estamos vivendo a era do lambuzamento geral. Está todo mundo se sujando com essas loucuras. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 131 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 12 votos online. Hoje vamos ter 7 recados. A professora Marina, amigos da enciclopédia, Sandra, curso de esperticidade, Ana, curso Sinvexis, William, resultado da prova, Malu, primeiro encontro dos serenautas, Telma, acoplamentário, professor Mário, tenepsograma. Olá a todos, estou aqui para falar sobre a amizade, lembrando que é a amizade que permite grandes feitos a favor da humanidade. Convido a todos a se inscrever, não só os que estão aqui presentes no tertuliário, mas também você que está em casa nos ouvindo, a fazer a sua inscrição para os amigos, para participar do programa Amigos da Enciclopédia, né? Com essa inscrição, você vai ser mais um a participar dessa amizade, dessa mega amizade, para com a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, convido a entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Hoje, domingo, 15 de novembro, nós estamos com 300 amigos. Então, é um grupo que fortalece essa amizade para com a Enciclopédia da Conscienciologia. Mas a nossa meta é atingirmos o número 450 amigos. Nós vamos engrossar esse grupo de amizade até 31 de dezembro, 450 amigos. Contamos, então, com você que está em casa também, a entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Lá você vai ter toda a orientação de como você deve fazer a sua inscrição para participar dessa amizade, desse trabalho junto com todos nós. Muito obrigado, um grande abraço. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los ao curso da Desperticidade. É um curso que já está na 3ª edição. Ele é dado pelos EPICONs, professor Moacir Gonçalves, professor Pedro Fernandes e professora Marina Tomás. Se você admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nesta vida humana, você tem que estar nesse curso. Então, ele é um curso que vai favorecer o desbloqueio mental somático, a ampliação da autopesquisa, ampliação do autoparapsiquismo, o autodesassédio e o desassédio. Então, vai acontecer no dia 1 ao dia 3 de janeiro de 2010, aqui no CAEC, e nós temos o valor do curso R$ 240 ou 4 de R$ 67,50. E se a pessoa fizer o outro curso inédito, que é da autoparapsicometria, que vai acontecer do dia 28 a 31 de dezembro, ela vai também receber 10% de desconto. Então, estão todos convidados. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. A Sinvexis convida a todos vocês a uma palestra no Shopping JL Cataratas, que vai acontecer hoje às 3 horas, às 15 horas, com a professora Silvia Muradás, e com o tema mediação de conflitos. Todos aqueles interessados, fiquem à vontade para ir lá. Obrigada. Olá a todos. Convidamos aqueles que participaram da prova de Conscienciologia para os candidatos à docência ontem pela manhã, para participarem agora da revisão da prova. Elas já estão corrigidas, nós vamos entregar provas para vocês. Às 15 horas, na sala da reaprendência, ali no Salão das Dinâmicas. Aguardo também o pessoal que está em casa assistindo, dá tempo de chegar. Tá bom? Obrigado.
Boa tarde a todos. A ARACE irá promover nos dias 30 e 31 de dezembro o primeiro encontro dos serenautas, das pessoas, dos pesquisadores que já realizaram o laboratório radical de heurística, o serenário. Mas esse convite, ele se estende também para todas as pessoas, para aqueles que fizeram e para aqueles que têm interesse no assunto. Vão ser tratados, além do tema central, que é a captação de ideias originais, vai se debater os resultados dos experimentos e vai haver grupos estudando a estimulação das pesquisas pela utilização e reutilização do laboratório. As pessoas que tiverem interesse em comparecer a esse evento devem entrar em contato com secretaria-de-cursos@arace.org. Quem quiser mais informações, esse evento ele consta na página do site da ARACE. Então é só acessar www.arace.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos na reta final das inscrições para o próximo acoplamentário, que acontece na próxima sexta-feira, do dia 20 ao dia 22 de novembro. A temática desse experimento será conviviologia e os EPICONs, professor Frederico Ganem e professor Felipe Mansur. É importante frisar que esse é um curso, é um laboratório sem pré-requisitos, então todas as pessoas interessadas no desenvolvimento parapsíquico estão convidadas. Inscrições e mais informações na recepção do CAEC ou no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Gostaria de convidar a todos para participarem do curso, uma oficina Tenepsograma, onde nós vamos estar aplicando um questionário de 100 perguntas para fazer uma autoavaliação da TENEPS, além de atividades bioenergéticas. É só entrar em contato com a recepção do CAEC, os dias 16 e 17 de dezembro. Eu e a Flávia Guzzi estaremos participando, aplicando esse curso. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é díptico evolutivo, com 18 votos. Obrigada e boa tarde a todos.